Olá! Hoje nós chegamos à nossa última aula do curso Sistemático dos Vegetais Vasculares. Uma longa jornada, vendo todos os grupos aí de plantas terrestres, na verdade, não só as plantas vasculares. A gente chega a essa última aula em que nós vamos tratar das relações e de evolução de angiospermas. Então, estivemos vendo cada um essas relações, a evolução de cada um dos grupos de embriófitas e agora chegamos até as plantas com flores. E se você lembra, as plantas com flores fazem parte desse grupo aí que são as espermatófitas, as plantas com semente. Na última aula nós vimos as plantas com semente, as relações de evolução dentro das gimnospermas, as plantas com sementes nuas, e hoje vamos ver estudar especialmente as plantas com flores, né, em que vão ter essas sementes enclausuradas dentro de carpelos relacionados dentro desses órgãos aí que são as flores. Então, de maneira geral, as angiospermas elas são marcadas aí por diversas sinapomorfias morfológicas que vão estar relacionadas com algumas dessas características, como o carpelo, a presença de óvulos bitegumentados, redução nos gametófitos masculinos e femininos, também a presença de endosperma e de estames. Né? Então, de maneira geral, todas essas características são relacionadas com então, a reprodução dessas plantas, como eu comentei há pouco. A gente vai olhar a evolução de algumas delas, tentar entender ou tentar listar aí o que a gente sabe sobre a evolução de algumas delas, um pouco mais de detalhe, e vamos ver como se dá as relações aí entre os diferentes grupos de angiospermas. Então, em primeiro lugar, é interessante a gente pensar que o registro fóssil de angiospermas ele remonta inicialmente ao Cretáceo, cerca de 135 milhões de anos no passado, quando a gente encontra pólenes monossulcados que apresentam umas características que permitem a sua identificação como pólenes de angiospermas. Né? Pólen monossulcado ocorre em outras linhagens de espermatófita, mas é possível identificar aqueles que apresentam características das angiospermas a partir desse momento no registro fóssil. Um pouco depois, cerca de 125 milhões de anos atrás, é possível ver também ocorrendo junto com os pólens monossulcados uma grande diversidade de folhas, de morfologias de folhas, que indicam já uma rápida diversificação dessas plantas. Mais interessante ainda é a presença, de cerca de 120 milhões de anos no passado, de pólens do tipo tricolpado. A gente já viu esse tipo de pólen em outras aulas. Eles ocorrem em alguns tipos específicos de angiospermas. Nós vamos falar das eudicotiledôneas, que são marcadas por esse pólen daqui a pouco. Mas isso mostra que em pouco tempo, em cerca de 15, 20 milhões de anos, a diversidade de angiospermas já tinha aumentado muito. Né? Então, num pouco baixo intervalo de tempo, num pequeno intervalo de tempo, a gente teve a diversificação super ampla dessa linhagem de plantas. Isso é visto como um mistério desde a da época de Darwin. Né? Então, ele mesmo comentou sobre como esse rápido desenvolvimento das diferentes tipos de plantas com flores no registro fóssil é um mistério, né? Tentar saber como se deu essa evolução super rápida para esse grupo de plantas é algo muito difícil de se desvendar. Isso era, no contexto da época de Darwin, era um mistério, hoje ainda continua sendo, embora a gente tenha um pouco mais de evidências, de conhecimento sobre o que pode ter acontecido ao longo da evolução das angiospermas. E para isso vamos dar uma olhada nas relações filogenéticas entre esse grupo de plantas e os demais. Então a gente já deu uma pincelada de maneira rápida na última aula, que a gente viu que as gimnospermas viventes não são o grupo de plantas mais relacionados com as angiospermas. Existiu por muito tempo a suspeita de que as guinetales fossem relacionadas às angiospermas, mas essa relação ela é refutada por dados moleculares e estudos que tentam mesclar as topologias inferidas por dados moleculares com também dados morfológicos que incluem fósseis, dão para a gente essa árvore aqui que mostra que algumas gimnospermas, principalmente que ocorreram no Mesozoico, são na verdade mais relacionadas
às angiospermas. Isso é interessante do ponto de vista de evolução dessas plantas, mas também traz um pouco de problemas porque fica complicado de tentar entender através de plantas viventes como se deu a evolução dessas características que são super díspares nas angiospermas, principalmente aí aquelas relacionadas aos carpelos, aos óvulos e outras sinapomorfias desse grupo. Uma coisa interessante que aparece a partir das relações entre essas gimnospermas fósseis com as angiospermas é relativa à disposição dos óvulos. Então, nas gimnospermas viventes, bem como em alguns outros grupos de gimnospermas fósseis, a gente tem os óvulos dispostos nas regiões apicais de superfície. Então, dependendo de onde você olha, do tipo de órgão que você vai olhar, vão estar sempre dispostos nas regiões apicais. Exceto em alguns grupos, por exemplo, em cicadares, que a gente tem os óvulos expostos nas margens aí de esporofílios. Já que em angiospermas, nessas outras gimnospermas fósseis, a gente tem os óvulos dispostos na superfície adaxial, ou seja, superior de diferentes estruturas. Então, aqui numa Glossopterídea, que é uma dessas gimnospermas fósseis, a gente tem vários óvulos expostos ao longo da superfície abaxial superior dessa estrutura curvada aqui. O mesmo acontece em Chaetonia, um gênero que é importante para o entendimento aí das relações das angiospermas. Em Chaetonia a gente tem um eixo central que vai portar várias dessas estruturas recurvadas aqui, que dentro delas, formando como se fossem conchas fechadas, são chamadas de cúpulas, e dentro dessas estruturas a gente vai ter vários óvulos dispostos também na superfície adaxial dessas cúpulas. E a mesma coisa no óvulo das angiospermas, né? Esses óvulos estão associados aqui à superfície adaxial dentro do carpelo dessas plantas. Uma outra característica muito interessante das angiospermas é a presença de um tegumento duplo, né? Então, os óvulos das angiospermas não são formados por apenas um tegumento do esporófito, mas duas camadas de tecido que vão envolver o gametófito feminino. Isso aí, por muito tempo, foi um mistério relativo à origem desse segundo tegumento, foi por muito tempo um mistério. Havia indícios de que talvez eles pudessem ser derivados dessas cúpulas, como as de Chaetonia, mas havia alguns problemas, principalmente devido à grande quantidade de óvulos dentro dessas cúpulas. Estudo de alguns fósseis mais recentes mostram aí que essas cúpulas podem de fato ser inferidas como homólogas aos óvulos das angiospermas e teriam sido reduzidas, né? Então as cúpulas, que são essas regiões que têm vários óvulos dentro dela, nessas gimnospermas fósseis, aqui tem um exemplo de uma cúpula marcada em roxo, com vários óvulos, cada um com tegumento em marrom e um gametófito feminino dentro dele. Quando a gente olha para os óvulos para os carpelos das angiospermas, a gente tem então aqui esse carpelo, que é essa folha modificada. Dentro dela a gente tem esse eixo aqui, que vai formar o funículo, mas o segundo tegumento, dentro dele um tegumento com o gametófito feminino. Então essas estruturas das angiospermas são essencialmente homólogos às cúpulas dessas gimnospermas fósseis, né? Então a gente consegue, a partir das relações entre essas angiospermas e esses grupos fósseis, entender como se origina esse segundo tegumento das angiospermas. Óbvio, aí fica ainda aberta algumas questões relativas à presença do carpelo, de onde surgiu essa estrutura, né? É muito provável que elas tenham se derivado de uma folha, dado que ela é uma folha, um carpelo é uma folha modificada, né? Apresenta essa morfologia de uma folha que envolve os óvulos. Pode ser que ele tenha se originado a partir de uma estrutura laminar, uma folha, uma bráctea, na axila da qual ficavam essas cúpulas, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma cúpula em uma gimnosperma fóssil que ocorre aqui na axila das estruturas laminares, dessas brácteas. A possível redução do número de óvulos e o fechamento dessa folha envolvendo esses óvulos permitiria a formação de uma estrutura similar aos carpelos. Entretanto, a gente não tem ainda muita certeza sobre essas relações.
E óbvio também, existem muitas dúvidas ainda sobre a origem de diferentes outras sinapomorfias, como por exemplo os estames, ou mesmo aí a origem do endosperma e da dupla fecundação, características que são mais complicadas de analisar, principalmente quando a gente vê que os grupos que são mais relacionados com as angiospermas são todos fósseis e que não permitem a observação desse tipo de características. Ainda assim, vamos continuar então na nossa aula olhando para as relações dentro das angiospermas que vão permitir com que a gente estude um pouco da evolução morfológica dentro desse grupo. As relações em angiospermas são, de maneira geral, compiladas aí nos trabalhos do APG, que é esse grupo de estudo da filogenia das angiospermas. Ele já teve 3 edições. Hoje nós estamos trabalhando com a 4ª edição, que apresenta essas relações. Então notem que a gente tem aqui alguns diferentes grupos que a gente já viu no curso, por exemplo, Amborellales, Nymphaeales, a ordem que inclui a família Amborellácea, Nymphaeaceae. Falamos um pouco aí de monocotiledôneas e vamos ver alguns outros desses grupos, qual a relação entre eles. Então essa é a topologia que a gente está aceitando para as relações entre angiospermas, a topologia do APG 2016, que mostra a presença de 2 grupos bem grandes, as eudicotiledôneas e as monocotiledôneas, e um terceiro que são as magnolídeas. Uma outra coisa que a gente consegue perceber muito claramente nessa árvore é que monocotiledôneas está inserida dentro de um clado que inclui as outras dicotiledôneas, né? Então a diversidade de angiospermas não pode ser dividida em 2 clados, um sendo as monocotiledôneas, outro sendo as dicotiledôneas. Então o que a gente vê é que dicotiledôneas, esse grupo taxonômico tradicional utilizado para classificar as angiospermas que possuíam 2 cotilédones, em contraposição às angiospermas que têm apenas um cotilédone, as monocotes, não é um grupo monofilético. Dicotiledôneas é um grupo parafilético. Apenas as monocotiledôneas formam aí esse grupo monofilético na árvore das angiospermas. Isso a gente consegue ver quando olha também para as características que definem gimnospermas e angiospermas. Então a gente tem aqui quando a gente olha para a venação das folhas, venação paralela é uma novidade evolutiva para as monocotiledôneas, mas a nervação reticulada ela é uma característica herdada aí das espermatófitas, né? Então ele tem gimnospermas que apresentam essas características. O mesmo serve aqui para ausência de câmbio, que é uma novidade evolutiva para as monocotiledôneas, mas a presença de câmbio também é algo que é herdado das lignófitas no contexto das dicotiledôneas. Isso não é uma característica sinapomórfica para esses grupos. Então a gente tem em preto aqui a presença de câmbio, em branco a ausência de câmbio, marcando as monocotiledôneas. A mesmo tipo de distribuição aí a gente vai acabar vendo para as raízes adventícias, né, que são mais comuns aqui dentro das monocotiledôneas, mas as raízes axiais ocorrem de maneira geral aí, distribuídas ao longo da filogenia das espermatófitas. E obviamente o mesmo acontece com o número de cotilédones. Um cotilédone é uma novidade evolutiva para monocotiledôneas, mas a presença de 2 cotilédones é herdada aí, é uma característica ancestral para as angiospermas como um todo. Então, o uso aí dessas características, né? 2 cotilédones, venação reticulada, presença de câmbio e uma raiz axial, não são novidades evolutivas que permitiriam o reconhecimento aí de um grupo de cotiledôneas, por isso a gente abandonou o uso desse termo aí, desse nome, no contexto da classificação das angiospermas. Vamos continuar dando uma olhada aqui nas relações então entre esses grupos para ver com mais clareza como eles estão organizados, principalmente as relações aí dentro das antigas dicotiledôneas, como que elas foram quebradas em diferentes clados. Então, primeira noção interessante que a gente pode tirar nessa árvore também, exceto acerca das monocotiledôneas, como a gente viu agora, é sobre qual é o grupo irmão de todas as outras angiospermas, né? E aqui a gente tem aí Amborellácea
essa família que tem características super peculiares aparecendo como um grupo irmão das demais angiospermas, né? Então, a Borelace, por exemplo, não apresenta elementos de vaso aí no seu xilema, apenas traqueídeos. Né? Então, o xilema das Amborelacées ele é mais similar ao das gimnospermas do que o das demais angiospermas. Né? Então, a presença de vasos ela é, na verdade, uma sinapomorfia para todas as linhagens de angiospermas, exceto a Amborelaceae. Dentro desse grupo aí marcado pela presença de vasos, a gente vê Nymphaeales aparecendo como grupo irmão das outras angiospermas e, na sequência, Austrobeleales, né? Essas duas ordens que apresentam flores com diversos números um grande número de pétalas e algumas estruturas peculiares, como a gente viu quando olhou para a diversidade delas em particular. Mas vamos focar um pouco aqui nas Magnoliideas, esse grupo que inclui é o terceiro grupo em diversidade dentro das angiospermas. E as Magnoliideas estão nessa relação aqui, que é uma relação sem muita resolução, né? A gente tem uma tricotomia de Magnoliideas, Chlorantales e o resto das angiospermas, que inclui as monocotes, as eudicotes e as ceratophilares. Então, as Magnoliideas incluem aí as ordens Canelares, Piperalis e Lauralis, organizadas de uma maneira relativamente bem resolvida, né? Em que Piperalis, que inclui a família Piperaceae, Aristolochiaceae, é irmão de Canelares, uma ordem que a gente não olhou ao longo do curso, especialmente por não ser tão diversificada aqui no Brasil. E esse clado aqui ele vai ser irmão de um outro clado, que inclui Lauralis, a ordem onde a gente encontra a família Lauracea, por exemplo, e esse que vai ser irmão de Magnoliales, a ordem onde está a família Magnoliacea e a família Anonaceae, duas famílias que nós vimos aí que apresentam aí partes das suas estruturas férteis organizadas de maneira espiralada. Legal, vamos olhar então agora esses dois grupos, Chlorantales e Ceratophilares, que são bem interessantes, principalmente porque congregam aí espécies, gêneros que têm flores bem reduzidas. Né? Então aqui em Ascarina, um membro de Chlorantales, a gente vê flores que são reduzidas apenas ao ovário, flores masculinas reduzidas a apenas um estame, e também flores bem reduzidas aqui na Ceratophilaceae. Porém, o posicionamento dessas famílias ainda é bem incerto. Né? Então, por exemplo, Ceratophilaceae poderia ser irmão de Eudicotyledôneas, ou irmão de Monocotyledôneas, ou irmão desse clado que inclui esses dois grupos, como está aparecendo nessa árvore que nós estamos seguindo aqui do APG. E existe até a possibilidade de Ceratophilaceae ser irmão de Chlorantaceae. Né? Então, esse posicionamento bem certo desses dois grupos, além de dificultar o nosso entendimento da relação entre as angiospermas como um todo, afeta também o entendimento sobre a evolução dessas flores extremamente reduzidas. Né? Então, por exemplo, se essas duas famílias fossem irmãs entre si, poderia pensar que essa redução floral é uma sinapomorfia desse clado, então a gente entende essa evolução da redução floral como uma característica herdada do ancestral comum entre essas duas famílias. Se elas não forem proximamente relacionadas, isso poderia ser uma característica convergente entre essas duas linhagens. Muito bem, estamos chegando então aqui agora num outro grupo que são as eudicotes. Né? Então vamos olhar para essas plantas que apresentam essa sinapomorfia, que é a presença do pólen tricolpado. Eudicotiledôneas, elas incluem aí então a maior parte das angiospermas, cerca de 75% das angiospermas, dividida em inúmeras ordens, né? Cerca de 190 mil espécies estão dentro desse grupo. E a gente vai olhar três clados principais: as pentapétale, as rosídeas e as asterídeas. Pentapétale é um clado interessante porque ele inclui a maior parte da diversidade de angiospermas que apresenta flores pentâmeras, ou seja, flores que vão ter 5 partes no cálice, 5 partes na corola, o androceu pentâmero, e esse número aí já não chega a ser o mesmo no gineceu, mas que é de maneira geral apresenta 2 ou 3 carpelos.
Uma característica interessante sobre pentapétale é que ela apresenta aí o perianto estabelecido em ciclos, né? Então a gente viu alguns grupos em que o perianto pode ser variável, apresentando características que são apresentando uma filotaxia verticilada ou uma filotaxia espiralada, mas aqui em pentapétale, de modo similar ao que ocorre nas monocotiledôneas, né? A gente não olhou isso especificamente, mas tanto as monocotes quanto as pentapétale apresentam uma estabilização na filotaxia floral para que as estruturas, principalmente as estéreis, as pétalas e as sépalas, se organizem em ciclos. E essa estabilidade permite a ocorrência de sinorganização, que é a fusão de partes promovendo aí a formação de órgãos diferentes, né? Promovendo então a inovação morfológica. Para exemplificar o que é sinorganização, a gente pode olhar, por exemplo, aí para as anteras das asteráceas, né, que fazem parte das eudikotiledôneas. Essas anteras são anteras fundidas em tubo. Então, quando a gente estudou essa família, a gente viu que uma das principais características das asteráceas é a presença de anteras fundidas em tubo. E aí isso afeta a reprodução dessas plantas, a gente tem um mecanismo de exposição secundária do pólen, isso vai afetar como elas vão ser polinizadas, como elas vão expor o seu pólen. Isso aí permite essas plantas interagirem de maneira diferente com o seu ambiente através dessas novidades morfológicas, né? Então, a sinorganização, essa capacidade das plantas de fundirem partes, órgãos que estão organizados no mesmo ciclo ou até em ciclos diferentes, é uma característica muito importante no contexto da diversificação morfológica das angiospermas e bem frequente nas pentapétale e também nas monocotiledôneas. Então, olhando para esses grupos internos da pentapétale, a gente vai ter primeiramente as rosídeas, daqui a pouco a gente vai ver as asterídeas marcadas aqui por esse clado verde. Rosídeas é um grupo que inclui cerca de 68 mil espécies, 140 famílias, e de maneira geral, tanto pentapétale como a maioria dessas relações aqui dentro de eudikotiledôneas são suportadas por sinapomorfias moleculares, né? Esses clados aqui a gente não tinha ideia de que eles existiam antes de começar a usar dados moleculares. E eles têm sustentado até com o aumento aí dos dados morfológicos, dos dados moleculares que estão sendo usados, diferentes maneiras de analisar esses dados, essas relações têm se mantido estáveis ao longo do tempo. As rosídeas elas têm algumas características morfológicas típicas delas, mas que não são novidades evolutivas para esses grupos. Uma delas é a presença de estípulas, né? Então essas projeções que ficam na lateral dos pecíolos das folhas são muito comuns nas famílias de rosídeas, embora não ocorram em todas ou possam variar mesmo dentro das famílias, tendo algumas que têm gêneros ou espécies que têm estípulas, outros que não têm estípulas. Então, essa característica ela é interessante porque auxilia a identificar rosídeas, mas ela não é determinante para garantir que um grupo esteja dentro desse clado. Então, só exemplificando aqui com uma imagem de uma planta, então a gente tem aqui um ramo, um pecíolo e as estípulas aqui nessa planta que pertence às rosídeas. Outra característica típica de rosídeas é a presença de pétalas livres, mas notem que isso não é nada mais do que a manutenção de um estado ancestral em angiospermas, né? Então, a gente tem diferentes grupos, aí, grupos que estão dentro das magnolídeas, por exemplo, ninfeales, famílias que a gente viu que já estavam aí conectadas a nós mais basais da filogenia, tinham pétalas livres. Mas essa característica é importante para contrapor a grande diversidade de rosídeas com a de asterídeas, em que a corola vai ser um pouco diferente, como a gente vai ver daqui a pouco. E por fim, uma outra característica interessante das flores de rosídeas é a presença de 2 ciclos de estames. E a gente tem um número modificado de estames aqui nessas flores de prunos, mas dá para ver que a gente tem um ciclo mais interno, um outro um pouco mais externo. Então, a presença de 2 ciclos de estames é muito comum nesse clado. As rosídeas estão divididas em 2 principais grupos monofiléticos, as fabídeas e as malvídeas, né? E diferentes ordens e famílias vão pertencer a esses 2 clados.
Dentre as famílias que nós vimos no curso até agora, a gente pode ressaltar algumas, por exemplo, as fabáceas, que estão dentro das fabídeas, também temos aqui as rosáceas, outras famílias interessantes como as curbitáceas, família do pepino, melão, melancia. E aqui no clado das malvídeas a gente tem famílias interessantes como as mirtáceas, as melastomatáceas, na ordem Myrtales. Temos aqui rotáceas e as brasicáceas dentro das malvídeas, né? Então, brasicácea é uma família bem interessante. Aqui tem os repolhos, uh, o... Nossa, brócolis e outras plantas que são todas derivadas da mesma espécie. Nas rosídeas a gente também encontra, principalmente ali nas fabídeas, a presença de um clado que a gente chama de clado fixador de nitrogênio. Esse clado inclui espécies de grande importância econômica, principalmente porque elas têm algum tipo de característica que facilita a cultura de outras plantas ou são boas para o consumo de animais ou mesmo para a gente, né? Como por exemplo a família Fabaceae, que inclui diferentes sementes aí que compõem grande parte da alimentação animal e pode ser usada para rotacionar a cultura, nitrificar o solo. Então, assim, essas famílias são muito importantes de um ponto de vista econômico. E elas são capazes de fixar nitrogênio devido a uma associação intensa com bactérias fixadoras de nitrogênio. Um exemplo, né, a gente viu para a família Fabaceae a presença desses nódulos radiculares, onde vão se localizar essas bactérias e permitir com que essas plantas sejam super ricas em nitrogênio. Aqui nesse cladograma a gente vê que marcados em diferentes cores estão os clados em que as famílias que incluem representantes que são capazes de fixar nitrogênio. Isso mostra para a gente que a capacidade de fixar nitrogênio ela ocorreu múltiplas vezes, mas é peculiar o fato de que ela está concentrada dentro desse clado, né? Então, provavelmente existe algum tipo de precursor aí ao longo da evolução do clado de fixadores de nitrogênio que permitiu com que diferentes pontos da filogenia aí essa característica surgisse, ou alternativamente tenha sido perdida por algum motivo específico. Muito bem, a gente pode passar então agora para esse último clado que nós vamos ver, que são as asterídeas, que inclui aí um número similar ao que a gente viu para as rosídeas, com cerca de 80 mil espécies. As asterídeas apresentam essa característica que é muito peculiar nas suas flores, que é a presença de corolas gamopétalas, ou seja, corolas com as suas partes fundidas, aí formando um tubo. Um outro exemplo aí de sino-organização, né? Então, a gente tem as diferentes partes desse ciclo de estruturas, de órgãos, de pétalas, se unindo lateralmente para formar um tubo, formar essa corola, que também vai afetar como essas plantas interagem, principalmente aí com seus polinizadores. Outra característica interessante das asterídeas é a perda da segunda camada de tegumento. Então, os óvulos das asterídeas apresentam apenas uma única tegumento envolvendo o gametófito feminino. De maneira análoga ao que a gente viu para as fosídeas, as asterídeas apresentam dois clados principais, as campanulídeas e as lamiídeas. As campanulídeas incluem algumas famílias, especialmente as Asteraceae, super importante aí, que a gente viu ao longo do nosso curso. E nas lamiídeas a gente vai ter outras famílias, como Bignoniaceae, Solanaceae, as lamiáceas ou rubiáceas. Muito bem, tendo noção aí dessa relação das angiospermas, vamos olhar a evolução de algumas características importantes no contexto dessas plantas, em especial essas três, a presença do endosperma, o fechamento do carpelo, o tipo de fechamento do carpelo e a organização do perianto. O endosperma é particularmente interessante porque essa característica é difícil a gente comparar com grupos externos das angiospermas, como eu falei, principalmente devido à relação delas com grupos fósseis, mas é bem legal a gente ver porque existem, de maneira geral, a condição típica de angiospermas é ter um endosperma que ele é triploide, porque ele se origina a partir de um gametófito com 7 células, sendo que a célula central apresenta 2 núcleos, né?
as três células aqui das sinérgides vão se degeneram e a gente vai ter então um gameta que vai ser fecundado por um dos gametas masculinos e uma célula maior aqui diploide que vai ser fecundado pelo segundo gameta, formando o endosperma triploide. Mas em dois grupos, em ninfeálides e austrobeleálides, o que a gente vê é um gametófito de 4 células apenas e com uma célula central que ela é haploide. Então a dupla fecundação vai dar origem a um endosperma diploide nessas plantas. E a gente fica na dúvida se essa característica aqui de ninfeálise e astrobeleálise, ela é, na verdade, uma manutenção de uma condição ancestral para as angiospermas como um todo, né? Pensando que isso aqui poderia ser um estágio anterior à formação dessas 7 células, né? Ou se isso aqui ocorreu independentemente entre essas duas linhagens, sendo uma redução do número de células do gametófito, levando à formação de um endosperma triploide. Então, bem interessante esse contexto do endosperma nas angiospermas, embora a gente não consiga ter certeza exatamente, principalmente por conta da falta de dados sobre diferença endospermas nas angiospermas e pela comparação com um grupo externo. A gente pode olhar também, então, como eu falei, para a formação dos carpelos, né, a maneira como esses carpelos se fecham, fechando os óvulos. A gente viu aí ao longo do curso que o carpelo das angiospermas ele pode ter essa folha que se dobra sobre si enclausurando os óvulos, e a soldadura entre as margens do carpelo pode ser feita através de uma secreção ou através de fusão das margens. Existem algumas formas intermediárias em que você tem contribuições semelhantes entre fusão e secreção, ou a fusão predominando, mas com um pouco de secreção contribuindo para o fechamento desses carpelos. Quando a gente olha a distribuição dessas características na árvore filogenética das angiospermas, o que a gente vê é que a secreção é inferida como a característica ancestral para as angiospermas. Então, os carpelos originais das flores das angiospermas provavelmente eram fechados apenas por uma secreção e, ao longo da evolução dessas plantas, a gente tem aí a fusão completa entre os tecidos, ou em alguns casos, uma fusão que é composta tanto por participação, um fechamento que é composto tanto por participação de fusão entre tecidos como de secreção. E a gente pode olhar também aí para o número, para o perianto, para a variação tanto do número de ciclos como da filotaxia floral, que a gente vai ver daqui a pouco. Então as plantas, as angiospermas de maneira geral, elas têm 2 ou mais ciclos aí de partes estéreis. Então lembrem, por exemplo, das ninfeálides, que tinham vários ciclos que mudavam seus números. A gente tem ali nas anonáceas 3 ciclos de partes estéreis, com um cálice e 2 corolas. E aí quando a gente olha para a árvore filogenética das angiospermas, o que a gente infere é que a flor ancestral apresentava 2 ou mais na verdade, mais de 2 ciclos de partes estéreis. Né? Então, flores seriam mais semelhantes às flores de magnoliáceas, de anonáceas, de ninfeáceas. E quando a gente olha para o número de partes, a gente vê que também a trimeria, ou seja, a presença de 3 partes, de 3 órgãos por ciclo, seria a condição plesiomórfica. Né? Então, a gente tem plantas que são polímeras, tem diferentes, mais partes do que 3, ou mais partes do que 2. Então, essas condições são mais derivadas, sendo que a condição basal ela é trimeria, então 3 partes por ciclo de corola. Porém, quando a gente olha em alguns contextos e tenta entender se esses órgãos eram distribuídos espiraladamente ou verticiladamente, algumas análises apresentam um pouco de dúvida, que é o caso dessa análise aqui de 2009. Então a gente tem, como eu falei, uma predominância de flores com filotaxia verticilada, principalmente aí nas deuterocotiledôneas, nas monocotiledôneas, também dentro das magnolídeas, e alguns grupos que apresentam filotaxia espiral.
Nesse trabalho, a inferência dessa filotaxia ela se dava com certa incerteza, não dava para saber exatamente se as plantas, se a flor ancestral teria filotaxia espiralada ou verticilada, muito embora a verticilada é mais comum e a espiralada que ocorra de maneira geral em alguns grupos ligados a nós basais, como Amborelacea e Austrobileiaris. Então, esse trabalho não permitia a gente identificar se essas plantas ancestrais teriam uma cara mais verticilada ou espiraladas, como a gente vê em algumas linhagens. Um trabalho mais recente, que compila dados de diferentes grupos e analisa esses dados morfológicos com algumas técnicas específicas, indica que a flor ancestral das angiospermas seria bissexual, ou seja, teria tanto estames quanto carpelos, com um perianto não diferenciado, mas verticilado, reforçando o que a gente viu até agora. Teriam mais de 10 estames e 5 carpelos livres. E esses periantos aí seriam provavelmente, esse perianto provavelmente seria trímero, né? Como a gente acabou de ver. O grande problema com essa inferência aqui, que diz sobre a morfologia da flor ancestral, que apresenta trimeria, flores verticiladas com vários níveis, e esse número específico aqui de estames e de carpelos, é que ela não ocorre em espécies que nós conhecemos. Né? Não tem nenhuma planta vivente ou extinta que apresente essas características específicas que foram inferidas para essas flores. Então é possível que essa morfologia seja, na verdade, um artefato das análises e não necessariamente um modelo real para a evolução da flor das angiospermas. De todo modo, um outro problema que a gente ainda continua tentando tratar é esse abominável mistério de Darwin. Então, essa origem super rápida, essa radiação das angiospermas, né, que levou a maioria das linhagens que a gente tem dentro das plantas com flores a existirem já no Cretáceo, logo depois do seu surgimento no registro fóssil. Vale uma nota importante aqui, né, que é de que a linhagem das angiospermas pode ter surgido antes do que a gente consegue observar no registro fóssil, né, que é datado principalmente com pólen. Pode ser que, por exemplo, que essa linhagem de angiospermas não tivesse um pólen que a gente categoriza como um pólen de angiospermas. Então existe um grande debate aí sobre qual que foi a data de origem exata dessas plantas, especialmente dado que técnicas de datação molecular que olham para evolução genômica apontam idades um pouco mais antigas do que a gente vê no registro fóssil. Ainda assim, é interessante pensar em dinâmicas que podem estar ocorrendo com essas plantas ao longo do tempo, olhando para o registro fóssil. E tem algumas coisas que ficam meio evidentes quando a gente faz isso. Uma coisa legal é olhar para comparar as angiospermas com as gimnospermas em relação à sua taxa de origem no registro fóssil. Ou seja, o que quer dizer isso? Quais são a taxa de originação de novas linhagens, ou seja, quantas espécies novas por unidade de tempo vão aparecendo no registro fóssil. Quando a gente olha para a história das gimnospermas, das pteridófitas, que obviamente é uma história mais antiga do que das angiospermas, a gente vê que essas plantas surgem, têm um pico de diversificação super alto, depois disso essa diversidade cai e você tem uma taxa de originação que se mantém relativamente constante ao longo do tempo até o presente. Quando a gente olha para as angiospermas, o que a gente vê é que a gente tem essa alta taxa de diversificação aí no início do surgimento da linhagem. Ela pode cair logo no início também, mas depois vai mantendo, a gente vai ter novos picos aí de taxas altas que vão durando mais tempo do que a gente vê para as gimnospermas e para as pteridófitas de maneira geral, né? Que os autores estão englobando todas essas plantas que eram tratadas como pteridófitas dentro desse grupo. Uma outra coisa interessante de notar
de olhar é para as taxas de extinção, né? Então, qual que é a taxa de espécies que vai sendo perdida ao longo do tempo olhando para o registro fóssil. E isso, quando a gente faz isso, a gente vê que as angiospermas, aqui em vermelho, elas apresentam taxas menores do que as taxas altas que são observadas para gimnospermas e para pteridófitas. Ou seja, ao longo do tempo, as gimnospermas e pteridófitas são mais extintas do que as angiospermas. E olhando aqui também, voltando naquele gráfico que está avaliando, na verdade, assim, conjugando esses dois resultados, o surgimento de novas espécies e a extinção, a gente tem uma taxa de diversificação, né? Que vê o balanço entre surgimento e extinção de espécies. E o que acontece para as angiospermas é que elas têm aí mais de um evento de diversificação ao longo da história delas, enquanto as gimnospermas e pteridófitas têm eventos fortes no início da sua diversificação e depois eventos menos intensos e até momentos em que a taxa de diversificação é negativa, ou seja, isso indica que tem muito mais extinção do que surgimento de espécies novas. Então, as angiospermas, de maneira geral, conseguem manter uma taxa de diversificação mais alta por mais tempo e múltiplas vezes, ou seja, elas conseguem estar, de certa maneira, imunes à extinção. Essas características das angiospermas, em alguns contextos, foram associadas com a interação dessas plantas com insetos. Então, o surgimento de insetos e a interação das angiospermas com eles, que é mais comum para essa interação entre angiospermas e insetos do que, por exemplo, gimnospermas e pteridófitas com insetos, teria levado à diversificação das angiospermas. Porém, o que a gente vê quando olha para a diversificação das características florais de angiospermas é que ela começa a se diversificar, começa a aumentar e depois se estabiliza. Enquanto a diversificação de insetos segue um pouco esse padrão no início da diversificação das linhagens de insetos e, ao invés de se estabilizar, como estabiliza a evolução floral aqui das angiospermas, continua subindo. Então, a diversificação dos insetos ela é uma consequência da existência das angiospermas, não o contrário. Então, a existência das diferentes espécies de flor, mesmo que elas sejam as mesmas, essas características morfológicas delas não estejam mudando mais, a gente não tem mais novidades morfológicas nas flores, faz com que os insetos continuem se diversificando, mas o aumento da diversidade de espécies de insetos não leva a uma evolução aí das características florais das angiospermas. O que dá para a gente concluir disso é que a evolução das angiospermas e a grande diversificação dela, a rápida diversificação dela, pode ter, na verdade, múltiplas causas. Algumas, por exemplo, aí, relativas ao crescimento anual, que é muito comum em espécies de angiospermas, mas não em espécies de gimnospermas. O crescimento anual ele aumenta a taxa de evolução molecular das plantas, né? Porque você vai ter gerações um número maior de gerações num tempo menor, né? Todo ano nasce um indivíduo novo e morre e se reproduz, então você vai ter trocas gênicas muito mais rápidas, em comparação com espécies que são perenes, que demoram para crescer, demoram para se reproduzir, né? E demoram para manter essa dinâmica de fluxo gênico é um pouco mais lenta. Então, as angiospermas têm bastante espécies anuais, como a gente pode ver nesse gráfico aqui, o número de gêneros que tem essas espécies anuais, crescimento rápido, curto, é bem alto em relação ao número de espécies perenes, mas essa variação é interessante para manter essa dinâmica dentro do grupo. A gente tem também outros contextos, por exemplo, hibridização, que é muito mais comum nas angiospermas do que em outros grupos de plantas. E todas essas características ocorrendo ao mesmo tempo nas angiospermas permitiram com que elas estivessem se reinventando múltiplas vezes ao longo do tempo. Isso levando então a uma diversificação mais alta e permitindo essa linhagem lidar com taxas de extinção, com extinção ao longo do tempo que ela está desde o tempo em que ela surgiu.
Isso pode estar relacionado, em parte, com o grande número de duplicações de genoma que a gente tem para as angiospermas. Duplicação de genoma é um evento que ocorre quando você dobra o número de cromossomos, toda a sua carga genética. Né? Então, se você tem uma quantidade X de DNA, de cromossomos, essa carga se dobra, permitindo com que esses organismos tenham agora à sua disposição uma quantidade dobrada de material genético. A gente sabe, ou pelo menos estima, que ocorreu uma duplicação de genoma no ancestral das espermatófitas, né, que pode ter levado à diversificação das espermatófitas. Temos também uma duplicação de genoma que antecede a diversificação das angiospermas, e até aí tranquilo, a gente tem isso ocorrer em diferentes momentos da filogenia das plantas, porém dentro de angiospermas é muito comum a gente ter uma taxa de duplicação de genoma muito alta. Ocorrem muitas vezes em diferentes clados duplicações de genoma, principalmente em comparação com outros grupos de plantas, como as gimnospermas e algumas linhagens aí de samambaias, por exemplo. E duplicação de genoma é uma característica bem interessante porque ela permite a liberação da maquinaria genética dos organismos. Ou seja, se você tem alguns genes que são responsáveis por realizar determinada função, quando esses genes são dobrados, se permite com que parte deles possa evoluir para uma nova função. Porque o que acontece quando você tem só uma cópia de um gene que é funcional, qualquer problema com esse gene pode ser deletério, pode afetar o desenvolvimento normal desses organismos, o funcionamento normal desses organismos. Com múltiplas cópias, isso não acontece. Se ocorre uma mutação em uma cópia adicional, tem uma segunda cópia que mantém as funções básicas que são necessárias relativas com aquela maquinaria genética. Então isso poderia, né, permite aí a liberação de potencial evolutivo para esses organismos. Então, provavelmente, esse contexto de facilidade da duplicação genômica nas angiospermas, com certeza auxiliou aí na evolução dessas plantas, contribuindo aí para sua rápida diversificação ao longo do tempo e a manutenção da sua diversidade até o presente. Perfeito, então isso era o que a gente tinha para ver nessa última aula, uma passagem bem leve sobre as relações e evolução das angiospermas. Esse é um tópico que é extremamente complexo, extremamente denso, tanto relações filogenéticas quanto a evolução desses grupos de plantas, sempre em debate, então assim, com certeza tem muitas coisas que estão sendo discutidas, apresentadas recentemente em relação a esses temas, e se você tem interesse, vale a pena tentar navegar um pouco na literatura mais recente para ficar a par do que está acontecendo. Então, de maneira geral, foi um prazer estar com vocês ao longo dessas 12 aulas. Espero que possamos nos ver eventualmente. E enquanto isso, vocês têm algumas atividades para fazer. A gente se vê na última prova do nosso curso e até breve.